Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Bruno Werneck e agora você está prestes a assistir um dos cortes de um dos diversos conteúdos que nós produzimos aqui diariamente para te ajudar a fazer parte dos 2% que passam em medicina na universidade pública ou do 1% que passa no ITA. Um grande abraço e bom vídeo para você. Bom dia, meninos. Estamos fechando maio, né? Mês 5. Uma boa parte aí de 2021 já foi, né? É muito importante vocês terem ciência do planejamento de ensino de vocês, estudos, de como é que vocês estão organizando o tempo de vocês, o que vocês planejaram fazer, né? E quando vocês têm organizado para poder fazer. A distribuição dos módulos, né? Por exemplo, quem tinha intenção de estudar um módulo a cada 4 semanas, que é mais recomendado, já estudou quantos módulos, né? Começou quando? Tá, em que módulo? Com relação às listas de exercício, como é que elas estão caminhando? Estão fazendo as listas? Estão tendo dúvida nas listas? Né? Como é que está sendo feito isso? Em relação às estrelas, né? Estão conseguindo bater as metas semanais? Estão conseguindo fazer uma redação por semana? No fundo, se vocês olharem o processo dos desafios, né, que nós estamos entrando agora no desafio da faixa preta, mas vamos lançar também na outra semana, daqui a 2 semanas, nós vamos relançar o desafio da faixa azul para a turminha do ensino médio, que está começando agora, e para alguns alunos que entraram depois, porque a gente sabe que tem alguns alunos que acabaram entrando depois, né? Nós fizemos o lançamento da faixa azul no final de fevereiro, se não me engano, e teve aluno que entrou no final de março, né? E aí a gente consegue varrer os desafios, né, de chegar à faixa preta 2 vezes aí ao longo do ano, para não deixar ninguém de trás nesse processo, né? Não deixar ninguém para trás. O desafio nada mais é do que isso, do que você conseguir manter ritmo e organização durante as semanas para que o seu estudo consiga ir rendendo, para você conseguir obter os frutos necessários. Às vezes dá aquela abatida, às vezes dá aquela cansada, às vezes você perde o ritmo, às vezes acontece alguma coisa que é, né, completamente não esperado e te tira da rotina. Pode ser qualquer coisa, uma doença na família ou uma doença sua mesmo, né? Ou pode ser uma atividade que você não estava esperando e que é, né, imprescindível, tem que ser feita. Então, algumas coisas dessas acabam tirando o ritmo do aluno. E aí o aluno sai desse ritmo e fica perdido às vezes, né? E agora, o que eu faço? Então, o que você tem que fazer? Parar e replanejar. Essa palavra é importantíssima na vida de vocês, planejamento. O tempo todo você tem que estar, né, olhando para aquilo que você já fez, para aquilo que falta fazer e estar planejando seus estudos, olhando para frente. Então, isso é extremamente importante, isso é extremamente, né, útil, e isso faz toda a diferença no trabalho de vocês. As dificuldades existem, né, seja elas no conteúdo, seja elas no processo em si, né, de ganhar ritmo, de manter ritmo, de bater as metas, mas o obstáculo está aí para a gente vencer, né, para a gente correr atrás e tirar essa diferença aí. A equipe está aqui para poder ajudar vocês, né, orientar vocês nas dúvidas que vocês tiverem. Nós já estamos indo aí para o mês de junho, né, metade do ano de 2021. E esse momento é um momento bem decisivo, porque é um momento em que muitos de vocês percebem que ainda há tempo. Ou seja, mesmo que o Enem aconteça aí no início de novembro, né, que é uma previsão, não é uma certeza, mas é uma previsão, ainda dá tempo de vocês fazerem muita coisa e talvez tirar uma diferençazinha que existe para a aprovação de vocês. Então, é o momento de você, né, parar e falar assim, pô, eu preciso dar esse gás. E aguardar notícias, né? Ou seja, se o Enem de fato for acontecer em novembro, é bem provável que agora, no mês de junho, a gente tenha alguma notícia sobre o edital, né, sobre as datas. O INEP deve soltar isso aí ao longo do mês de junho. Se não soltar nada no mês de junho, começa a ficar complicado dele acontecer em novembro,
novembro por uma questão de logística, né? Existem contratos que têm que ser cumpridos, contrato de produção, contrato de impressão, né? Contrato de locação, ou seja, o Enem acontece em muitas escolas, né? E essas escolas elas precisam ser avisadas com antecedência, né? Então tudo isso tem um tempo que acaba sendo necessário, e aí se entrar em julho, já começa a ficar muito em cima para acontecer essa prova no mês de novembro. Então pode ser que ela não aconteça em novembro. O pessoal fala que dezembro é o mês que eles não gostam, né? Porque coincide com o mês das festas, né? Tem Natal, tem Ano Novo, é um mês meio apertado e tudo mais. Então eles falam que normalmente dezembro não é provável que aconteça. Então se não acontecer em novembro, provavelmente ele aconteça em janeiro, como foi esse ano agora. Não adianta a gente fazer especulação. Então, a melhor técnica é vocês se prepararem para que o Enem aconteça no mês de novembro. Ou seja, novembro estarei pronto. Né? Se por acaso o Enem for adiado e for jogado para janeiro, eu ganho 2 meses. 2 meses para revisar, 2 meses para aprofundar, 2 meses para cobrir conteúdos que eu tenho mais dificuldade, 2 meses para fazer mais simulados, entendeu? Eu ganho 2 meses. Então, é muito importante a gente ter na cabeça isso, né? Que a data que eu devo me preparar é a de novembro, porque se você faz um planejamento, deve ser em janeiro, e aí no mês de junho você recebe a notícia de que vai ser em novembro, isso vai gerar um problema aí, né? Isso vai gerar uma dificuldade de organização aí no seu tempo e na sua rotina, tá bom? Então, por isso que é importante aí vocês pensarem um pouco nisso. Eu não sei se vocês chegaram a ver, nas 2 últimas semanas, eu e Bruno fizemos uma série de lives com uma promoção de lançamento para o ensino médio. A ideia é que alunos, né, das 3 séries do ensino médio tenham acesso à plataforma. Né? Os alunos de primeiro ano teriam acesso só ao conteúdo de primeira série, os de segunda teriam acesso à primeira e segunda série, e os de terceira teriam o mesmo acesso do PV, da turma medicina, todo o conteúdo. Nós fizemos o lançamento e nós trabalhamos até sexta-feira com um preço, né, hiper promocional. Hoje a gente está trabalhando com preço promocional e na quarta-feira encerram as matrículas. A gente só vai fazer matrícula até quarta-feira. Então, se qualquer um de vocês aí souber, né, de alguém que esteja interessado, lembrando que esse curso ele é um curso para acompanhamento de conteúdo, ele não é um curso certificado. Ou seja, o aluno não vai deixar a escola dele para vir estudar com a gente. Né? O quadro não é certificado para dar diploma de ensino médio para o aluno. Entendeu? Ele é curso livre. Então, isso é só um apoio para o aluno que está com dificuldade em levar os conteúdos aí na escola dele. Tá bom? Luana disse que está preocupada com o progresso em física e ainda não conseguiu sair do módulo 2, isso me desmotiva bastante. É extremamente importante você entender o que está te segurando. Normalmente, Luana, o problema dos alunos em física não é física, é matemática. Então, muitas vezes, duas coisas que dão muito trabalho para o aluno, com relação, por exemplo, à parte da frente C, que é de eletricidade, né? Força elétrica e campo elétrico, é a parte de vetores. Né? Então, muitas vezes o aluno ele não tem facilidade com vetores, ele não tem intimidade com vetores, ele tem dificuldade em trabalhar com soma de vetores, projeção de vetores. Então, isso acaba tornando o processo de estudo de eletricidade muito árido. A parte termodinâmica costuma ser mais tranquila, né? Não é uma parte que exige tanto do aluno. E na mecânica, volta a dificuldade com relação à matemática, porque muitas vezes o aluno está estudando ali queda livre, lançamentos, movimento uniformemente variado, e ele acaba caindo em equações que são equações matemáticas. Né? Então, a dificuldade muitas vezes ele caiu numa equação de segundo grau, e aí ele tem dificuldade em resolver a equação de segundo grau, tem dificuldade de entender essa divisão dos movimentos em uma projeção de movimento horizontal uniforme, uma projeção de movimento vertical uniformemente variado, entendeu? Então, é isso que é importante. Né? Essa questão dos vetores, Luiz, é porque, na verdade, todos os alunos, eles já fizeram a primeira série, né? Então, na verdade, o problema é o déficit que o aluno traz de primeira série, entendeu? Ou seja, o conteúdo de primeira série, ele foi visto há 2 anos, se o aluno está no terceiro ano agora, né?
Então, esse conteúdo era para ter sido visto e está na sua cabeça, entendeu? Estudos mostram para a gente que se eu trabalhar com um determinado conteúdo muito rápido, o cérebro não consegue absorver. Mas se eu trabalhar com vários conteúdos de forma diluída, o cérebro consegue absorver. Essa é a ideia fundamental das coisas, entendeu? E os estudos científicos mostram isso para a gente, né? Ou seja, se eu pegar a frente A, a frente B e a frente C, são 3 conteúdos de física, e for dando esses conteúdos paulatinamente ao longo do ano, o aluno consegue aprender esses conteúdos. Mas se eu der a frente A toda primeiro, para depois dar a frente B toda depois, para depois dar a frente C toda depois, eu vou ter que correr muito com esses conteúdos. E aí a capacidade de absorção dos alunos é muito menor. A questão é, o aluno que está no terceiro ano, ele já viu toda a matéria do primeiro e do segundo, né? Então, se ele tem dificuldade com relação a um aspecto qualquer, por exemplo, eu acabei de falar que termodinâmica é simples. Termodinâmica é simples, mas depende dos conceitos de energia que são da mecânica, que são lá do final do ano, são lá do módulo 6, 7. Então, se o aluno não tem noção do que é energia, não quer energia cinética, ele não vai aprender termodinâmica, né? Então, não tem como eu trazer um conceito da mecânica cá para o início antes de dar termodinâmica para ele, né? Então, eu parto do pressuposto que o aluno que está no terceiro ano ele já viu a matéria do primeiro e do segundo. Se ele tem dificuldade nesses conteúdos, o que ele tem que fazer, e o conteúdo está lá disponível para ele, é ir lá e ver esses conteúdos. A mesma coisa vale para a matemática básica. Se o aluno tem facilidade em matemática básica, deixa o módulo lá, faz só os exercícios, né? Agora, se ele está tendo dificuldade, não está conseguindo fazer os exercícios, e o que está travando ele é a matemática básica, o que ele tem que fazer? Debruçar sobre as aulas de matemática básica e fazer todo esse trabalho antes de seguir, tanto com conteúdo de matemática, quanto conteúdo de física, quanto conteúdo de química, que vão exigir do aluno desenvoltura com relação à matemática básica. Então, por isso que é importante. Quem quiser, né, abrir a câmera também, quem quiser abrir o microfone, fiquem à vontade, viu, gente? Bom dia. Isadora? Isso. Vinícius, eu tenho uma dúvida assim. Eu já fiz alguns anos de cursinho, e aí, esse ano eu vim para a plataforma online, né? Eu tinha feito nos cursinhos tradicionais. E aí eu vi que era uma outra ordem, né? Que os conteúdos são dados. Isso foi muito bom, porque como eu já tinha feito há alguns anos, tipo assim, foi bom mudar, sabe? Um pouco o cronograma, né? E aí eu comecei a fazer assim, por exemplo, tem lá o módulo 2. Aí tem a frente A, B e C. Aí, em vez de, tipo assim, de ter um dia na semana para cada frente, eu, tipo assim, história. Estudo a frente A toda, do módulo 1. Aí depois eu volto e estudo o módulo, a frente B. O que você diz sobre isso? Porque, assim, o que eu pensei foi ter uma continuidade naquele assunto, sabe? E aí depois voltar para outra frente. Por exemplo, quando na física lá tem termo, aí eu vejo tudo de termo, tudo de elétrica, daquele módulo, lógico, daquele módulo. O que você acha sobre isso? A orientação que a gente dá é você estudar os módulos na ordem que eles são apresentados como se fosse sequência de leitura, entendeu? Então é assim, em física, por exemplo, se você observar lá, vem um módulo da frente A, um módulo da frente B, um módulo da frente C, depois um módulo da frente A, um módulo da frente B, um módulo da frente C, né? Vem um módulo de cada frente na sequência. Essa é a ordem que a gente indica você estudar. Mas dentro do módulo, eu não vejo problema de você estudar os 2 da A, os 2 da B e os 2 da C. Não vejo problema, entendeu? Isso mesmo que eu estava fazendo, meio que em coluna, né? Eu não acho tão complicado, não. Não é o que a gente indica, mas eu também não acho complicado. Eu não acho que foge muito do processo, não. O que a gente não indica é você querer estudar toda a frente A dos 8 módulos para depois começar a estudar toda a frente B. Aí a gente não indica. Não, era mesmo do mesmo módulo mesmo, que eu tinha pensado. Do mesmo módulo, como eu disse, né? A gente indica estudar horizontal, entendeu? ABC, ABC. Mas se você estudar em coluna, né? Todos da A, depois todos da B, depois todos da C, não faz tanta diferença, não é... Entendi. Não é tão problemático, não. Porque, por exemplo, até em biologia também, tem, tipo, genética na C, eu prefiro ver todo de genética, sabe? Dentro do mesmo módulo isso, né? Que aí, não sei, parece que fez mais sentido para mim, mas por isso mesmo que eu perguntei. Mas tá bom, obrigada. Na física, tá, Isadora? Os conteúdos da frente A, B e C estão divididos mais ou menos como primeira, segunda e terceira série, tá? Se você observar, a frente A é toda mecânica, a frente B é termodinâmica de ondas, a frente C é eletricidade, magnetismo, e tem uma rabiola lá de mecânica, porque a mecânica é muito grande, entendeu? Mas basicamente é dividido dessa forma. Mas
nem todas as disciplinas a gente consegue fazer isso, né? História mesmo não é possível fazer isso, porque, por exemplo, em várias escolas o aluno vê História Geral e História do Brasil no mesmo ano. Então, não tem como a gente dividir, né, a história, a frente A e a frente B, História Geral e História do Brasil, como primeiro e segundo ano, entendeu? Ou dividir em 3 frentes, primeiro, segundo e terceiro. Acho que se ninguém vai perguntar outra coisa, pode? Pode, claro. Sobre estudar história e geografia, eu tenho bastante dificuldade nessa área das humanas, né? Como você indicaria? Porque, assim, eu vejo o módulo, aí eu vou para o exercício, vou escrevendo enquanto eu vejo a aula. Só que, assim, eu tenho muita dificuldade em lembrar depois dessa matéria, sabe? Na hora eu até consigo fazer exercícios, tiro uma nota boa lá, mas o problema é depois, entendeu? Quando vem tudo isso misturado, talvez, conseguir... Como você aconselha, assim, a estudar essa parte? Isadora, eu sou de exatas. Eu sempre tive muita dificuldade em humanas. E eu só consegui fazer com que a história e a geografia ficasse mais plausível para mim quando eu coloquei na minha cabeça um esquema lógico, né? Então, por exemplo, a história mesmo. A ideia da história é a sequência cronológica de fatos, né? Então, o que aconteceu? O Brasil foi descoberto, né? E depois, aí veio o quê? Veio o Brasil colônia. Beleza. E aí depois veio o quê? Veio o Brasil império. E para se transformar em colônia e império, teve um monte de revolta. E para transformar de império em república, teve isso também. E teve a questão da família real, entendeu? Isso aí isso é uma cronologia histórica, né? A partir do momento que você vai entendendo os fatos e vai vendo a sequência de fatos que estão acontecendo, você vai criando uma estrutura na sua cabeça, entendeu? E essa estrutura te ajuda a entender. No ensino fundamental, que eu estudei História Geral e comecei lá na Grécia Antiga, Egito, né? Aquilo tudo para mim era uma sequência de nomes e fatos que não faziam a menor lógica, não tinha o menor sentido e tudo mais. E eu tomei uma birra muito grande, porque eu tinha que decorar aqueles nomes, decorar nome de imperador, decorar nome de rei, decorar nome de faraó, entendeu? Decorar data, sabe? Era muito solto. Então, aí, quando eu fui terminando o fundamental, que eu entrei no ensino médio, eu descobri uma forma de organizar essa estrutura de forma cronológica. E aí a coisa ficou mais fácil para mim. E se você olhar, né, no caso da frente A e da frente B, a frente A é a história geral, a frente B é a história do Brasil, ela acontece totalmente de forma cronológica. E ainda tem isso, né? Por exemplo, se você olhar lá na frente A, no módulo 1, você vai ver lá, acho que 5 a 6 módulos da frente A e um módulo da frente B. Que faz sentido, né? Porque, afinal de contas, a história geral começou muito antes da história do Brasil. A história do Brasil começou há 500 anos, né? E a história geral começou há 6.000. Né? Então, não dá para você começar as duas juntas, entendeu? Essa questão da cronologia é muito importante. No caso da geografia, a história é um pouco diferente, né? Fazendo um trocadilho, sem querer, porque no caso da geografia, ele divide um pouco a história em geografia física e geografia humana, né? A geografia física, ela é mais fácil de você organizar de forma sistemática, né? Você tem a parte de solo, tem a parte de relevo, tem a parte de vento, tem a parte de clima, tem a parte, né, de vegetação. Eu acho ela mais fácil, né? Eu tenho mais facilidade, por exemplo, com a geografia física. A parte de geografia humana, que é um pouco mais complicada, que aí vem a parte de população, vem a parte de rendas, vem a parte de distribuição, né, de famílias, vem a parte de distribuição. Então, a geografia humana eu acho ela mais confusa, né, para poder fazer essa organização mental. Então, se você é uma pessoa mais de exatas, o que eu te recomendo é tentar montar uma estrutura lógica que consiga cobrir essas disciplinas para que você tenha uma lógica de estudo sem ter esse processo. E a repetição ajuda, né, nisso, tá, Isadora? Você falou assim, eu vejo um negócio, eu faço exercício, eu estou lembrando. Mas daqui a um tempo eu não tenho mais essa facilidade, né? Então, o ideal é sempre você fez um exercício essa semana, na semana que vem você dá uma olhada naquele conteúdo, né? Ou faz mais exercícios sobre aquele conteúdo, porque isso gera fixação, né? É a tal da curva do conhecimento, né? Ou seja, se você aprende uma coisa, o nível da curva está lá no alto, né? À medida que o tempo vai passando, essa curva vai caindo. Quando você revisita aquele conteúdo, esse troço sobe de novo.
Só que a segunda vez que ele cai mais lentamente do que da primeira, entendeu? Esse processo é o processo de aprendizagem, ou seja, você tem que revisitar. E aí a gente pensa sempre numa espiral de conhecimento, porque quando você revisita o conteúdo, você não revisita no mesmo nível, você revisita no nível superior. Então é como se você fosse fazendo um processo de espiral, assim. Ô, professor, eu tô com muita dificuldade, porque eu tive Covid, tive muito problema e precisei ficar um tempo sem estudar. Aí acabou que eu me atrasei bastante, sabe? E eu tô com dificuldade nisso, de colocar as matérias em dia, porque tá me gerando muita ansiedade, tipo, ver que eu tô muitas matérias atrasadas e aí tá tendo aula enquanto isso, aí eu nunca vou ficar em dia, porque se eu for olhar as que eu tô atrasada e continuar delas, vai continuar tendo aula, né? O que é importante é o seguinte, Laura, você deve montar o seu cronograma de acordo com a sua disponibilidade, entendeu? O ideal é você deixar as aulas ao vivo sempre como último recurso. A aula ao vivo ela não deve ser a referência de aula para você. A referência de aula deve ser a aula gravada, que está lá na plataforma, entendeu? Aquela é a sequência do conteúdo, aquele é o cronograma. Eu fiz o meu cronograma, só que o problema que está sendo nele, assim, é que eu nunca consigo cumprir, sabe? Porque eu, às vezes, estou na aula, aí eu demoro mais do que eu programei para ver o conteúdo, entende? Aí tem um certo tempo que o senhor aconselha ficar na mesma matéria? O ideal é o seguinte, à medida que você vai tendo prática, a ideia é que a velocidade aumente, né? Mas você vai sentir se esse troço está funcionando ou não, entendeu? O primeiro contato que a gente tem com uma determinada matéria é sempre muito lento, muito pesado, né? A gente está montando. O cérebro funciona muito nesse sentido, ou seja, você cria um modelo mental e esse modelo mental ele vai ser aplicado para poder ver se aquilo resolve ou não aquela estrutura que você está vendo. Tudo é assim, entendeu? Quando você pega um celular novo, né, um formato diferente, uma plataforma diferente, você começa a ver e o que você normalmente faz? Você começa a comparar com o que você já tinha, né? Tipo assim, quando eu preciso fazer isso nesse celular é desse jeito, com outro celular é de outro. O cérebro da gente funciona dessa forma, ou seja, ele busca padrões parecidos para poder se encaixar naquela estrutura. Então, quando você tem o primeiro contato com aquela informação, seu cérebro está buscando o que eu já vi parecido com aquilo, o que eu posso criar de analogia. Então, esse que é o processo. E aí, no início, é lento por conta disso, né? O seu cérebro ainda está se ajustando. À medida que você vai achando, né, o modelo, e aí você vai ajustando isso, a tendência é você acelerar. Mas o importante é você criar um cronograma, né, que é factível. Então, por exemplo, eu consigo estudar 2 horas de física por semana. Então, estude 2 horas de física por semana. E aí, veja como é que está sendo o rendimento dessas 2 horas. Aí, em 2 horas, eu estou estudando um módulo. Em 2 horas, eu estou conseguindo estudar 2 módulos. Né? Em 2 horas, eu consigo estudar os 3... Um módulo, não, um tópico. Eu consigo estudar um tópico. Ou em 2 horas, eu consigo estudar 2 tópicos. Eu estou dando conta de estudar 3 tópicos. Né? Então, aí, a tendência é você conseguir, né, sistematizar o estudo para poder aumentar a velocidade. Beleza, você teve um problema que gerou uma estagnação no seu processo, você não tinha como estar estudando durante esse processo que você estava adoecido, né, e aí você perdeu, né, um pedaço de tempo aí. Ótimo, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos reestruturar o da agora para frente. Né? Então, o que eu tenho para estudar? Né? E aí não fique ansiosa com relação à aula ao vivo. Né? A aula ao vivo está ali para poder varrer uma parte do conteúdo e fazer exercícios, inclusive exercícios que estão sendo... A gente está pegando todos esses exercícios que os professores estão fazendo e estão colocando as resoluções em vídeo deles lá. Então, se você, se você for lá no exercício, quando você olhar, eu quero ver a correção, você já vai ver a correção que aquele professor fez sobre aquele exercício, entendeu? E como a ideia da aula é 40% de teoria e 60% de correção do exercício, então o foco é na correção do exercício. E essa correção do exercício vai ficar disponível para você, entendeu? E aí deixar a aula ao vivo mais para você, assim, eu estou com uma dúvida, eu preciso tirar essa dúvida com o professor. Então aí tudo bem, acessa a aula ao vivo. Tá? Então o senhor acha melhor parar de onde eu estava mesmo, né? Voltar de onde eu estava.
Exatamente. E parar, fazer o cronograma e seguir o cronograma. Luana falou, se eu fizer uma lista de exercícios e não tiver um rendimento bom, quando seria o melhor momento para refazê-la? Na sequência, eu fiz uma lista, né, de geografia. E meu rendimento foi ruim, o que eu faço? Eu refaço a lista, né? É lógico. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ir naquele conteúdo, voltar na aula daquele conteúdo para poder entender por que eu não tive um bom rendimento. Né? A lista é de clima, entendeu? Aí eu tive um rendimento ruim, então significa que eu não aprendi clima. Então eu tenho que voltar na aula de clima, né? Rever a aula de clima e voltar na lista de novo. Né? E sempre, na hora que você assistir a aula, fazer o seu resumo tosco. O que é o resumo tosco? O resumo tosco é aquele resumo que vai agrupar as informações importantes sobre aquele assunto. Né? Então, o clima é dividido em que tipo? Ele é dividido em, sei lá, polar, tropical, semiárido, caatinga. O que isso está associado aqui? Está associado à localização geográfica desse clima no globo. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a questão da temperatura das regiões. Né? Onde que o globo tem maior incidência de calor? Na região do Equador, que está, né, alinhado com o Sol. Então, esse modelo mental tem que estar na sua cabeça e você tem que fazer esse processo para você entender isso. E aí, sim, você vai anotando essas informações lá no seu resumo. E aí, volta para a lista e refaz a lista. Então, Luana, o melhor momento de fazer a lista é na sequência. Né? Teve um rendimento ruim? Refaz. Você só deve refazer a lista mais para frente quando você está querendo um processo de fixação daquele conteúdo. Né? Como eu tinha falado com a Isadora antes. Né? Ela falou, eu faço, na hora eu faço, mas depois eu esqueço. Né? Então, se você fizer agora e depois que ele fizer, aí você tem uma fixação. Tá bom? Então, eu desejo um ótimo estudo para vocês aí durante a semana, uma semana maravilhosa, de muita saúde, bons estudos.